Então, hoje eu gostaria de falar do Teorema do Valor Médio, que é um teorema relativamente importante do cálculo, mas que vocês vão ver logo menos que, na verdade, ele é bem simples e até um pouco de senso comum. Então, deixa eu aqui fazer uma função básica para vocês. Então, eu vou fazer aqui, esse é o meu eixo y, esse aqui é o meu eixo y, e esse aqui é o meu eixo x. E vamos dizer que a minha função ela é mais ou menos assim. Vamos dizer que ela é mais ou menos assim. Que ela vem, que ela desce, que ela sobe de novo. Que ela sobe bastante, na verdade. Sobe, 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 sobe. Certo? Essa é a minha função, que eu vou chamar de f de x. Certo? E eu vou falar para vocês, que f de x é... ela é contínua e diferenciável. Agora, o que isso significa? Bem, contínua significa que essa função aqui ela não pula. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma função mais ou menos assim, que ela vem e daí que aqui ela pula e ela continua assim. Essa função aqui ela não é contínua, ela está vindo aqui e daí de repente ela pula de um lugar para o outro. Um outro exemplo de uma função não contínua seria algo mais ou menos assim, uma função que vem e que esse ponto dela não existe e que ele está aqui em cima. Tá vendo? É uma função que pula de um lugar para o outro. Essa aqui a gente pode ver que ela é contínua, né? Ela continua. Contínua, o nome é bem explicatório, né, do que é isso. A função continua sem pulando de um lugar para o outro, né? E diferenciável significa que eu posso tirar a derivada de qualquer lugar dessa função. Não vai ter nenhum lugar que quando eu tirar a derivada vai dar algum número estranho, tipo algum número dividido por zero, ou alguma coisa assim. Então, o que o Teorema do Valor Médio me fala? Ele me fala que, se eu pegar a inclinação média dessa função sobre algum intervalo, vamos dizer algum intervalo A e B, onde A e B estão inclusos, né? Essa colcheia fechada aqui significa que tanto A e B estão no meu intervalo. Então, eu vou dizer para você que aqui é o meu ponto A, esse aqui é o meu ponto A, aqui, que é A, e esse aqui é o meu ponto B. Esse aqui é o meu ponto B. Certo. Se eu tirar a inclinação média delas. Bem, o que significa tirar a inclinação média, né? Bem, é simplesmente a inclinação que você aprende no ensino médio, né? É a variação da altura sobre a variação do eixo x. Certo? E o que seria? O que seria, então, a variação da altura? O que seria a variação dessa altura aqui? Bem, esse ponto aqui é o meu f quando x vale b, né? E esse meu ponto aqui é o meu f quando x vale a. O que seria a variação dessa altura? Bem, seria a minha função em b menos a minha função em a. Certo? Então, vamos colocar isso aqui na fórmula da inclinação média. Isso aqui é básico, né? Tudo isso sobre a minha distância entre elas no eixo x. O que seria a distância delas no eixo x? Bem, seria b menos a, né? Isso aqui a gente já viu várias vezes. E o que o Teorema do Valor Médio me conta? Ele me fala que, se meu f de x for uma função contínua e for uma função diferenciável, então vai existir algum ponto C nessa função, onde a inclinação de C, ou uma outra forma de falar isso, a derivada de C, né? Porque inclinação e derivada é a mesma coisa, onde a inclinação de C vai ser igual a essa minha inclinação média. Certo? Isso faz sentido se você pensar, né? Vamos fazer aqui a inclinação média desses pontos. O que seria a inclinação média? Bem, seria simplesmente uma linha reta conectando esses dois pontos, né? Então seria algo mais ou menos assim. Deixa eu fazer isso direito. Seria algo mais ou menos assim. Isso aqui seria a minha inclinação média. Inclinação média. Vamos fazer igual, um i maiúsculo assim. E essa é a minha inclinação média. O que o Teorema do Valor Médio está dizendo é que pelo menos existe um ponto C, onde a inclinação de C vale esse mesmo valor. Ou seja, se eu fazer a inclinação de C vai ser paralela a essa inclinação. E nessa função aqui, dá para ver que não é só um C, né? São dois. Por exemplo, esse ponto aqui, ó,
esse ponto aqui. Parece que esse ponto tem a mesma inclinação, né? Se eu fazer aqui a inclinação desse ponto... Opa! Se eu fazer a inclinação desse ponto, você vai ver que a inclinação desse ponto ela é mais ou menos paralela com a inclinação média. E esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também, se eu fizer a inclinação dele, a gente vai ver que ela é mais ou menos paralela com a inclinação média. E é só isso que o teorema do valor médio fala para nós, que se você tiver uma função que é contínua e diferenciável, vai existir algum ponto entre um intervalo que é igual à inclinação média desse intervalo. É realmente um teorema bem simples e bem intuitivo. Vamos fazer só um exemplo dele, então? Um exemplo concreto para vocês verem como que isso funciona. Então, deixa eu falar para vocês que eu tenho uma função, uma função f de x aqui, e vamos dizer que essa função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x, e que eu estou interessado no intervalo de 2 até 4, certo? 2 até 4, com coxinha fechada, significa que tanto 2 e tanto 4 entram. Certo? Então vamos fazer a inclinação média desse cara. Bem, a inclinação média seria a variação de altura nesse intervalo. Então vai ser o meu f quando x vale 4, menos o meu f quando x vale 2, sobre a variação no eixo x, né? Que é 4 menos 2. Bem simples, né? Então, vamos evaluar essa função quando x é 4. Substituindo aqui x valendo 4, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16. Menos 4 vezes 4, que é 16 também, né? Então vai ficar 0, menos... Colocando aqui x valendo 2, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4 vezes 2, que é 8. 4 menos 8 é menos 4. E aqui embaixo, 4 menos 2 é simplesmente 2, né? Como eu tenho negativo com negativo aqui em ambos os lados, eu posso simplesmente colocar um positivo aqui. E 4 sobre 2, a gente sabe que simplifica para 2. Então, a gente sabe que a inclinação média desses dois pontos tem uma inclinação de 2. O que o teorema do valor médio me fala? Que vai existir algum ponto C, onde a inclinação de C, ou simplesmente a derivada em C, também vai ser igual a 2. Então, ótimo, vamos pegar essa função. Qual é a derivada dessa função? Bem, a minha derivada dessa função vai ser bem simples, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de menos 4x é menos 4. Certo? E eu estou procurando por um ponto onde essa derivada tem que ser igual a 2. Então, 2x menos 4 tem que ser igual a 2. Eu passo o 4 para lá, vai ficar 2x é igual a 6. Divido os dois lados por 2. Eu vou ter que x é igual a 3. Então, 3 é um ponto que está entre esse intervalo e que tem a mesma inclinação que a inclinação média. E para vocês terem só uma visualização mais concreta disso, deixa eu fazer esse gráfico. Então, esse aqui é o meu eixo y. Esse aqui é o meu eixo x. O gráfico de x ao quadrado menos 4x é algo mais ou menos assim. É o gráfico de x ao quadrado ido para a direita em 2 unidades, ok? E eu estava interessado no intervalo de 2 até 4, né? 2 é aqui bem no vértice e 4 é aqui quando vale 0. O que seria a inclinação média desses dois pontos? Bem, seria uma linha reta que conecta esses dois pontos, né? Então seria algo mais ou menos assim. Né? Lembrando, isso aqui é 2 e isso aqui é 4. O que o teorema do valor médio me falou? Eu achei que quando x vale 3, ou seja, bem aqui no meio, a inclinação de 3, ela é a mesma. Ela é a mesma inclinação que a minha inclinação média. Ela é paralela à minha inclinação média. Certo? E eu achei que 3 estava entre o intervalo que eu queria, né? Que o intervalo que eu queria era entre 2 e 4. Então o teorema do valor médio é realmente bem simples, bem fácil. Faz bastante sentido, né?